A paz do Senhor, meus irmãos, todos vocês que estão ouvindo esta tarde gloriosa, essa live. Quero dizer para vocês que Deus, Ele é a nossa suficiência e está no controle de todas as coisas. E um assunto interessante que eu queria falar hoje sobre família. Família, por certos, a Bíblia diz, projeto de Deus, a qual Deus constituiu. E na família existe a união, comunhão e existe também presença de Deus. A presença de Deus na família faz toda a diferença. Porque uma família sem Jesus, ela é uma família descontrolada. É uma família que não tem interesse em se dedicar, ensinar, ajudar o próximo. E não tem como uma pessoa aprender com uma família desestruturada. Pois a verdadeira família, ela tem por objetivo, ela tem por, em primeiro lugar, em sua casa, a presença do Senhor. E isso é importante para os dias de hoje, né? Nós, como crentes, servos de Deus, Deus tocou no meu coração, está falando a palavra do Senhor a você, né, que passando nesses dias de turbulência neste país, a qual todos estão passando por esta situação, quero dizer para você que acalma o teu coração. Acalma. Não se desespere. Deus está no controle de toda a situação. Deus está no controle. Para você que não crê, não acredita no Senhor, Ele te ama. Te ama com todas as forças, com todo o amor que Deus tem por você. Ele foi capaz de dar a vida do seu próprio filho para morrer na cruz do Calvário. Então creia, acredite. A Bíblia diz, bem-aventurado aquele que crê. Bem-aventurado aquele que confia no Senhor. Porque quem confia em Deus tem recompensa. Quem confia em Deus e obedece a sua palavra e ficar firme e desviar-se do mal, de todo pecado, ele tem uma recompensa gloriosa, que é o céu ao qual um dia nós vamos morar. Todos os salvos, todos os cristãos que obedecem a palavra de Deus. Amém? Deus abençoe a tua vida poderosamente. E o assunto de hoje, como eu tenho falado, família. Família na presença de Deus. Como trazer minha família aos pés de Jesus? Precisamos entender que uma família sem a presença de Jesus, ela é uma família, como eu já disse, uma família sem compromisso. É uma família que não tem segurança. É uma família que muitas das vezes tem os seus filhos desobedientes, tem os seus filhos que por si só não agradam os seus pais, a Deus, tem os seus filhos que não têm respeito pelas pessoas. Mas você que tem os seus filhos
muitas das vezes desviados da presença do Senhor, creia, ore, entrega nas mãos de Deus, que Deus vai trazê-lo para a sua casa. Lembra daquele jovem que chegou para o seu pai e disse: pai, eu quero parte da minha herança. E o pai amava o seu filho. Só que o filho também tinha um livre-arbítrio. E os conselhos do pai que o filho não fosse. Só que mesmo assim o pai entregou a parte da sua herança e ele foi. E quando ele gasta tudo que ele tinha recebido do seu pai, ele fica zerado. Deseja se alimentar com as bolotas dos porcos. Só que ele sentiu falta da casa do seu pai. Ele sentiu falta da sua família. Porque a família, ela é unida, ela é aconchegante, ela é amorosa, você quer ficar perto, você quer conviver. Uma família que educa os filhos, que ensina nos caminhos do Senhor, o filho não quer ficar fora, não quer ficar longe. O filho diz para pai, mãe, eu amo vocês. Eu amo muito vocês. Quantas vezes o meu filho disse isso para mim? Eu me alegro muito pela vida do meu filho hoje. Um menino tão inteligente, tão amável. E ele sempre... Engraçado que quando a gente às vezes esquece, vai dormir às vezes cansado, esquece de orar, ele não, papai não pode esquecer, tem que orar. Na hora de comer, na hora de levantar, na hora de deitar, tem que orar, papai. E ele não esquece, porque foi ensinado assim. Ensinar o filho hoje na presença do Senhor é a coisa mais importante que tem, e muito raro isso acontecer. Porque tem muitos filhos que crescem e não conhecem a palavra de Deus, não sabem orar, não sabem cantar. E eu louvo a Deus pela vida do meu filho, Israel. Que ele sabe cantar, sabe orar, sabe bastante versículos de cor, não sabe ler, porque tem apenas 5 anos, mas sabe os versículos de cor. Eu me alegro porque a cabeça dele é muito boa. E eu louvo a Deus por isso. É ensinar, educar nos caminhos do Senhor. Assim como Joquebede ensinou seu filho Moisés, e Moisés não esqueceu dos princípios que ele aprendeu com seus pais, e cresceu no conhecimento da graça e do poder de Deus. Isso faz um filho, um pastor, um cantor um dia, um professor de escola dominical, a ensinar muita gente, a pregar a palavra do Senhor, a levar a mensagem de Deus. Isso é importante para os nossos filhos. Então ensine ele na presença do Senhor. E aquele jovem, ele foi e gastou tudo que ele tinha. E quando ele sentiu na raiz, zerado, ele sentiu falta da casa do seu pai. Ele disse: eu acho que eu vou voltar para a casa do meu pai. Eu vou ver se ele me aceita. E ele decidiu voltar. E o seu pai, por amar o seu filho muito, estava o esperando de que um dia ele retornasse à sua casa. E o filho apareceu, o pai viu de longe, e o filho viu seu pai, os dois correram, se abraçaram. O pai disse: filho, vou preparar o melhor chinelo para você, a melhor comida, vou fazer um churrasco, vou fazer isso para você, filho, porque você voltou para a tua casa. E o pai fez aquela festa tremenda para o filho que voltou, porque o pai também sentiu falta do seu filho. E assim, irmãos, é Deus na nossa vida. A Bíblia diz que Jesus morreu por todos nós, por todos os seres humanos. Mas tem aqueles que é especial, aqueles que querem ter uma vida de comunhão com Deus. Aqueles que querem, que aceitam Jesus. Senhor, eu quero te aceitar, mas eu quero continuar, eu quero ficar. Eu quero te servir com todas as minhas forças. Eu quero ficar do teu lado, porque do teu lado eu sei que as coisas não é fácil para ninguém, mas quem está com Jesus, ele tem esperança de que um dia passará dessa terra para uma nova terra, o céu. Um dia estaremos lá. E Deus sente falta de você que está afastado, distanciado. Deus tem falta da sua comunhão, da sua amizade. Assim como Deus disse para Moisés: Moisés é meu amigo,
é um homem que está comigo, é um homem que eu converso face a face, olho no olho, boca a boca. Moisés, você é meu amigo. Certa vez, Miriam e Arão estavam falando mal de Moisés, ou seja, fofocando sobre a vida de Moisés. E Deus chega na tenda e chama os três para fora. Deus ouviu o que Miriam estava falando com Arão a respeito de Moisés. Então Deus chama os três para fora. Vem os três para cá, eu quero conversar com vocês. Deus fala, Moisés, fica aqui. Miriam e Arão, vamos adiante. Escute aqui. Não tem um profeta em Israel, em toda a terra, como o meu servo Moisés. Então já colocou Miriam no seu lugar, já desconsagrou Arão. Fica no teu lugar, porque o meu amigo aqui não. Ninguém fala mal do meu amigo. Isso chama intimidade com Deus. E intimidade com Deus se conquista na palavra, se conquista na oração. Ser amigo de Deus se conquista em sacrificar o seu eu, a sua vida, a sua segurança, sacrificar tudo que você tem por Deus, por amor ao Senhor. Deus chamou Abraão, Abraão, sai da tua terra e da tua parentela, sai do meio deste povo, Abraão, e vai para um lugar que eu vou te mostrar. E Abraão obedeceu e foi. Obedecendo a voz de Deus, Abraão teve sucesso na sua vida espiritual, na sua vida material, na sua vida conjugal. Porque mais para frente Deus disse assim para Abraão, vou te dar um filho. E Abraão já era velho, Sara era estéril. E Deus falou, vou te dar um filho. Sara até tentou antecipar esse filho, fazendo com que o seu esposo deitasse com a sua serva. E teve esse filho, só que não era o filho da promessa. E quando Deus promete, Ele cumpre o que Ele fala. E aí Deus disse, está chegando o dia de você ter o seu filho. Sara até riu. E aí Sara de repente esteja grávida e nasce Isaac. E este filho, Isaac, o próprio filho que Deus deu para Abraão, que Deus tinha prometido, Deus pede em sacrifício. Sabe por que Deus fez isso? Para demonstrar o amor de Abraão. Se o amor de Abraão era mais pelo filho do que por Deus, e Abraão demonstrou que o amor a Deus é acima de todas as coisas. Nada pode impedir este amor tão verdadeiro. O nosso amor tem que ser verdadeiro diante de Deus. E uma família unida, ela ama a Deus com todas as suas forças. E Abraão recebeu aí. Até então Abrão era o homem, o pai da altura, o significado Abrão. Mas quando Deus pede o seu filho, que ele ia sacrificar o seu filho ao Senhor, Deus disse, não, Abraão, não faça tal coisa, agora eu sei que tu me amas de verdade. Embora Deus já sabia, só que Deus queria ouvir, Deus queria ver a atitude de Abraão. Então a atitude de Abraão agradou a Deus. E Deus fala assim, Abraão, agora o teu nome não vai ser Abrão, agora é Abraão. E significa pai de uma grande nação. E todos nós somos filhos de Abraão por fé, porque ele teve fé e agradou a Deus. Então você vê tantos homens que agradou a Deus. Você também pode agradar o Senhor. Você também pode. É só você se dedicar a Deus, conversar com o Senhor, confiar nele. Muitas das vezes a gente se desespera por tantas coisas neste mundo, procurando uma solução, mas a única solução da nossa vida é Jesus. A única solução do nosso problema é Jesus. Então, você que tem a sua família desestruturada, estrutura ela agora, une ela agora em uma só força, em uma só vontade. Que Deus está no meio, Deus vai agir, Deus vai entrar com providência, Deus vai te abençoar ricamente, mas nós precisamos obedecer, nós precisamos estar com a palavra de Deus ativa em nosso coração e abandonar o pecado, largar as coisas deste mundo para viver com Jesus. Porque não adianta fazer as duas coisas, está pecando, está fazendo as práticas mundanas e de repente quer viver com Deus. Não pode fazer as duas coisas, tem que ser uma. A Bíblia diz não pode adorar dois senhores, porque um odiar um e amará um outro.
Mas quando nós largamos o mundo e decidimos viver com Deus, e você vai ver que as coisas vão mudar. Pessoas desviadas, parentes, pais, mães desviados vão voltar, vão retornar à casa do Senhor. Vai aceitar Jesus através da tua vida. Então, convidando Jesus para fazer parte da sua família. Aleluia. Fazer parte da sua família, da sua vida. Então eu tenho aqui alguns versículos da palavra de Deus que você possa meditar no seu dia a dia. Pega a tua Bíblia em casa e medita. Deixando Jesus sempre presente no seu lar. A diferença entre um lar e o outro está no fato de ter ou não ter Jesus. Muitas das vezes a família que não tem Jesus, como que ela é? Os filhos se dispersam. Os pais não se preocupam. Assim como Eli não se preocupou com seus filhos, Ofni e Finéia, eles faziam tantas coisas erradas e Eli não estava nem aí pelos seus filhos, não corrigiu, não ensinou, não estava preocupado, e eram sacerdotes, trabalhavam na casa do Senhor, cuidavam dos utensílios do Senhor e fazia as coisas erradas, se prostituía dentro do templo, roubava ao Senhor. Só que Eli via tudo isso e o povo comentava, e Eli falava: gente, você não pode fazer isso, filho, você não pode. Não, corrige o teu filho, ele está errado, corrige ele. Não estou dizendo que é para você bater ou espancar, não, mas corrigir na palavra de Deus. A palavra de Deus é a verdade, é ela que ensina, é ela que corrige, é ela que leva o crente ao arrependimento, leva a pessoa a se arrepender dos seus pecados, porque ela aponta o seu pecado. E a gente precisa ser assim, porque Cristo não vai demorar. Cristo vai voltar e buscar o seu povo. Mas pensa numa coisa: para muitos que já morreram em Cristo, estão com a sua salvação ganha. Mas e aqueles que morreram sem Cristo, sem ter aceitado Jesus? Para eles acabaram, não tem mais solução, acabou. Não tem solução de morar no céu. A solução é para aqueles que morrem em Cristo. E você que está vivo, cuide-se para que não caia. Cuide-se para que não venha pecar, não venha errar e se distanciar de Deus. Venha estar com a sua vida no altar. O altar precisa estar aceso. Coloca lenha no altar, que é a lei, é a oração, é a comunhão, é a união com o próximo. Não ter raiva, não ter ódio de ninguém. Não ter raiva de ninguém, amar até o teu próprio inimigo, que se diz seu inimigo, porque o ser humano não é nosso inimigo. O nosso inimigo mesmo é o nosso adversário, é Satanás. As pessoas não são nossos inimigos. Muitas das vezes você acha que ele é seu inimigo, não é seu inimigo. É só uma pessoa que não gosta de você, mas e daí? Ama ele, perdoa ele. Não importa o que ele fez a você, perdoa, não guarda rancor no seu coração, não guarda mágoa no teu coração, porque isso adoece a alma, e se a alma estiver doente, ela traz para o corpo físico, e o corpo físico também vai adoecer, e de repente você vai estar doente, e aí você não vai entender o porquê isso aconteceu, de repente você vai blasfemar contra Deus: Senhor, o Senhor é culpado, foi o Senhor que fez isso comigo, eu não quero mais viver. Não, não é Deus. A Bíblia diz de que se queixa o homem, mas ela também tem a resposta do seu próprio pecado. Se a gente sofre é porque nós erramos. Se a gente passa por isso é porque nós procuramos isso. Deus é eternamente bom, Deus é santo, é poderoso, Ele é bom, Ele é tão bom, é tão misericordioso, tão amoroso, que a sua misericórdia foi capaz de nos salvar das situações que estávamos vivendo. Aleluia, estávamos distanciados do Senhor, prestes a morrer, a perder na nossa vida e não ver Deus, mas Ele com a sua infinita graça enviou o seu Filho. E graça quer dizer que Jesus se colocou em nosso lugar, Ele tirou o meu sofrimento e sofreu no meu lugar. Isso é graça. Então a graça de Deus está conosco hoje, nós temos que estar debaixo desta graça.
para que nós não venhamos. Quem está debaixo da graça não anda pecando, não anda defamando o seu irmão, falando mal do teu próximo, não fala mal do seu pastor, do seu dirigente, até a pessoa que limpa a igreja, não pode falar mal, mas você ama cada um deles. Se a decisão que o teu pastor tomar, obedeça, mesmo que você não aceite, mas obedeça, porque ele é o teu pastor, ele é homem de Deus, é o anjo do Senhor. E você, marido, você é o sacerdote da sua casa. Você, esposa, você precisa estar sujeito ao seu marido. Seu marido, você precisa amar a sua esposa como Cristo amou a igreja e assim deu a sua vida por ela. Jesus deu a vida por nós. Marido, dá a vida pela sua esposa, ajuda ela, ajuda os seus filhos no caminho do Senhor e deixa Deus trabalhar. E aqui existe alguns alicerces aqui, Mateus capítulo de número 24 ao 27, que diz assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhar-o-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Então a gente precisa edificar esta casa na rocha. E quem é a rocha? É Jesus. Jesus é a rocha. Se a gente edificar a nossa vida no Senhor, pode vir o que vier, e a casa não vai ser derrubada, porque está edificada sobre a rocha. Jesus é a pedra de esquina. O versículo 25 diz assim: e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Entende, irmãos? Não vai por coisas que as pessoas dizem muitas das vezes no Facebook, por tantas profecias. Cuidado, a maior profecia é a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada. Quando você abre a Bíblia, aleluia, é Deus falando com você. Então não vai pelas profecias do Facebook, da internet, não, mas vai pela palavra de Deus. O que falta em nossa vida hoje é leitura da palavra de Deus. Quando a gente começar a ler, quando a gente começar a orar, mas eu não entendo, peça entendimento a Deus. Deus dá entendimento, Deus dá sabedoria, Deus é rico em todas estas coisas e Deus te dá, porque é para você, é para te abençoar, é para edificar a sua vida, edificar a vida do teu próximo, da tua casa, da tua igreja, do teu ministério. E é isso que Deus quer. E o versículo 26 diz: e aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Então aquele que ouve e não cumpre, não adianta. Ele ouviu, mas não cumpriu o que a Bíblia determina. O homem foi lá e constrói a sua casa em quê? Em carros, casas, constrói a sua casa no trabalho, constrói isso, naquilo, no que os outros dizem, mas não vai pela palavra de Deus. É construir na areia. Aí o vento vem, o vento assopra aquela casa e ela cai. E é grande a sua queda, porque não estava em Jesus, estava na areia. Então essa dois alicerces comparados. Um é diferente do outro. Que quando você deposita a tua confiança em Deus, ela está firme na rocha. Quando você deposita a tua confiança em qualquer coisa nessa terra que não seja em Deus, a tua casa vai cair. Ah, minha casa já caiu faz tempo. Então levanta, ergue ela novamente. Para pensar um pouco. Medite na palavra de Deus e vê o que ela está dizendo. O versículo 27 diz: e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda, porque a casa não estava edificada na rocha. A sua queda foi grande, o tombo foi feio, tudo se quebra. E aí os pais desanimam, os filhos não obedecem, sai da presença do Senhor, o culto não está bom, o pastor fala demais, o irmão olhou de cara feia para mim, eu não vou mais na igreja, como se Jesus tivesse culpa.
Eu não quero mais porque a irmã anda falando mal da minha mulher. Eu não vou mais porque o meu marido foi humilhado. Pelo amor de Deus, você está servindo a Jesus. Jesus diz assim: bem-aventurado aqueles que sofrem perseguições por causa do meu nome. Não importa o que acontecer com a nossa vida, Jesus nos assegura naquele dia e nós vamos entrar no céu pelas portas. Exemplos de lares que foram presenteados com a presença de Jesus. Atos capítulo 16, verso 31. E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Crê no Senhor Jesus. O crer não é você chegar assim e falar: eu creio em Jesus, e deixar por isso. Não. Crer é fazer parte. Senhor, eu creio, então eu vou fazer o que tu manda. Senhor, eu creio em ti, eu creio na tua palavra. Então eu estou aqui, Senhor, para obedecer. Faz como o profeta Isaías: envia-me a mim, eu estarei pronto, Senhor, para fazer o que o Senhor quer que eu faça. Então eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Tua atitude, homem da casa, a tua atitude, marido, dentro do seu lar, é você que decide. Nós vamos servir a Deus. Nós vamos servir a Deus a partir de hoje, né? 1 João capítulo 4, verso 20 diz: se alguém diz eu amo a Deus e aborrece o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Entendeu? Então, aquele que diz, então não adianta você: Senhor, eu te amo, e aborrece o irmão, e não ama o teu próximo. Senhor, eu te amo, espanca os filhos dentro de casa. Senhor, eu te amo, bate na esposa. Senhor, eu te amo, humilha os outros na rua. Senhor, eu te amo, pastor, eu não quero nem saber de você. Senhor, eu te amo. Não, irmãos, não existe esse amor. Quando a Bíblia fala assim: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, na verdade, para você cumprir o primeiro mandamento, você precisa cumprir o segundo. Porque muitas vezes a gente fala assim: eu amo a ti, mas a gente não ama o próximo. Então não ama a Deus, é mentiroso. A Bíblia diz que é mentiroso e é pai da mentira, é filho do diabo. O diabo é pai da mentira, e nós se torna filho do diabo quando mentimos. E Deus sabe tudo isso, Deus vê. Então amar a Deus não significa falar, significa ter atitudes de cristão. É nas atitudes que Deus vê. É o teu dia a dia. É o teu testemunho diante da sociedade. É o teu testemunho no teu trabalho, na tua escola, onde você estiver. A tua vida tem que dizer se você ama a Deus ou não. As pessoas olham para você e vai falar: eu quero ser como esse? Jamais eu quero ir para a igreja por causa... Não, irmão, as pessoas não vão querer. Se tu der um mau testemunho, as pessoas não vão querer servir a Deus. Mas se tu é um exemplo de crente, tenha certeza que vai levar a muitos à presença do Senhor. Então as pessoas olham para nós, elas nos observam. Salmo 133, verso 1 diz: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Está falando um todo. Em um grupo de pessoas que está falando mal de alguém, está defamando alguém, tenha certeza, Deus não está no meio. Deus não está. Deus só está no meio quando se reúne, como o apóstolo Paulo diz, uns têm salmos, outros têm palavras, outros têm isso, outros têm louvores. É assim que tem que ser, é louvar, é glorificar, é falar do Senhor, é profetizar para alguém, falar: Deus vai abençoar a tua vida. Se coloca na presença, olha, não se preocupa não, porque isso é só um vento, vai passar, Deus vai te ajudar, você vai vencer. E não ajudar o outro a pecar, a se juntar para falar mal do teu pastor. Não, irmãos, não pensa assim, não fale desse jeito. Se corrige na palavra. O apóstolo Paulo diz assim no capítulo 11 de 1 Coríntios: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma
deste pão e beba deste cálice. Aí ele diz mais, porque o que come e bebe indignamente será culpado do corpo de Cristo. Come e bebe para a sua própria condenação. Então não adianta você dizer, Senhor, te amo, Senhor, e faz as coisas erradas. Você está condenando a si mesmo. Não vai pelo teu coração, vai pela palavra, vai por Deus, porque o coração nos engana. Deus examine a nossa vida. Aleluia. Isaías 49:15 diz assim: pode uma mulher se esquecer tanto do filho que cria, que se não compadeça dele, ao filho do seu ventre. Mas Deus diz assim, mas ainda que esta se esquecesse, eu todavia não me esquecerei de ti. Eis que na palma das minhas mãos te tenho gravado, e os teus muros estão continuamente perante mim. Promessa de Deus aqui, que Deus está conosco, que Deus não esquece de nós. Deus nos ama de verdade. Tanto que lá em João capítulo 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Quando fala mundo aqui, fala de pessoas. Pessoas. Não importa a religião, não importa que denominação, que cultura ela é. Deus ama todos igualmente. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Sabe por que Deus fez isso? Porque Ele quer viver eternamente conosco, a gente do seu lado, na glória eterna, né?